é que a palavra extorsão e chantagem, ela tá muito bem votada. E neste momento, senhores, em que se fala de um grande jogador, coincidentemente no Santos, nasceu no Santos, que estaria sendo ameaçado de chantagem, além de acusação de estupro, que é uma coisa muito séria, mas chantagem e extorsão. O advogado lá, o primeiro, está morrendo de medo, porque ele foi lá, aquele negócio todo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou ligando o caso Sandra Pelé. Eu fui inaugurar com o Pelé, quer dizer, o Pelé foi inaugurar e eu fui, estava com o braço quebrado, meu filho foi também, Cláudio Scafizedan lembra disso, vou publicar no UOL, porque eu estou de volta ao UOL. Aliás, tem uma entrevistinha boa minha hoje lá no UOL e tal. Não é do tamanho do Zaidan, mas até que ficou boazinho. Aí, o Pelé no caminho, no avião do Joel Malucelli, e um King Air, ele inclusive é o parceiro da Bandeirantes em rádio e em televisão lá, Bandeirantes Maringá, Bandeirantes Curitiba, as rádios, Band News FM e tal, lá no Paraná. Um cara, ele tem até metade do Uruguai, exagerando um pouco, ele tem lá o Banco Uruguai. Bom, aí o Pelé em conversa, e contou para mim, eu conto mesmo, e já contei nessa matéria um pouquinho. Agora eu estou escrevendo, porque a palavra escrita ela é mais objetiva. A gente não fica divagando, vai sair aí no final de semana. O Pelé, todas as letras, na frente do meu filho, do Pepito, de 2 diretores internacionais do Hospital Pequeno Príncipe, os 2 pilotos. Ele falou, eu fui chantageado. Eu tive relação com uma moça, 20 anos depois apareceu, tratei bem e tal, ele estava com um rapaz que era namorado, e paguei lá uma coisa por mês, uma ajuda, assim, 2, 3, 4 salário mínimo. Esses números eu preciso checar com o Pepito. E sossegou o negócio. Dali 6 meses, então, os 2 voltaram, olha, 5 salário mínimo não tá dando e tal. Essa história eu contei pro Zaidan tempos passados, que o Pelé desabafou no ar, no avião, no hotel Bourbon e na volta também. Vê se fala isso, vê se fala isso. Ele fica bravo quando fala desse assunto. Bom, tá terminando, em 2 minutos eu acabo. Aí, numa viagem, ele ficou, depois teve outro encontro. Passaram era 5 mil, passou para 10. Pelé dando, depois ali uns tempos, 15. Os valores, eu não mato aqui, eu tenho que falar com o Pepito, porque o tempo passou, faz muito tempo, isso foi em 2009, entendeu? Então, sabe como é que é? Inflação, aquele negócio todo. Mas no 8º, 9º pedido, aí já foi uma coisa mais áspera, do pastor, o marido da Sandra, porque a Sandra morreu. Aí o Pelé tem uma tremenda bronca desse cara. Entendeu? E lá no hotel, ele apareceu com os 2 meninos. Um deles, a cara do Pelé. Agora, eles cresceram, estava vendo as fotos, ele não está tão parecido mais. Mas a Sandra, que faleceu, tinha aquele olho lateral do Pelé. O Pelé nasceu com o olho na nuca. Então, conversa vai, conversa vem, chegou na hora do evento, de inaugurar lá. Até o Álvaro Dias, que a esposa estava também, todo mundo político, econômico, social, etc., lá do Paraná, lá no evento, numa casa de show lá muito grande. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. E agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta quarta-feira, dia 5 de junho. Cebola nacional, R$ 1,99 o quilo. Banana caturra, o quilo, 88 centavos. Poncã ou laranja pera, o quilo, 99 centavos. Mandioca com casca, R$ 1,79 o quilo. Arroz parboilizado sabor sul, 5 quilos, R$ 9,78. Bife colchão mole, o quilo, R$ 16,89. Rolha da alcatra, R$ 11,90 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Qualidade de vida na sua empresa faz toda a diferença. Ainda mais com o Itamed, plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, que nasceu para quem trabalha em Foz do Iguaçu e região. Um plano com benefícios diferenciados, para que os funcionários estejam sempre saudáveis e tranquilos. Estrutura completa, com profissionais dedicados e de referência em toda a região. Faça já seu plano com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed, faz toda a diferença. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira, 5 de junho de 2019. O estudante de Foz do Iguaçu, Christian Chang Wu, protocolou na manhã de ontem na Câmara Municipal o pedido de abertura de processo administrativo disciplinar por quebra de decoro parlamentar contra a vereadora Rosane Bonho, do Progressistas.
O pedido de investigação e de perda do mandato tem como base a decisão judicial que condenou Rosane a 1 ano e 2 meses de reclusão pelo crime de falsidade ideológica no caso da contratação de um assessor com vínculo de parentesco, padrasto do marido de Rosane. À época da nomeação, Rosane assinou um documento dizendo que não possuía grau de parentesco com um funcionário que estava sendo contratado. A nomeação foi feita em fevereiro de 2017 e a exoneração foi publicada em julho do mesmo ano. A pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa. Após protocolado, o documento e os argumentos apresentados devem ser analisados pelo Departamento Jurídico antes do encaminhamento ao presidente da Casa. Rosane Bonho, por sua vez, disse à RPC-TV ter recebido a notícia com espanto e que vai analisar a nova denúncia com seu advogado. RCI. Os 40 anos da chegada do ensino superior em Foz do Iguaçu estarão na pauta da participação do diretor-geral da UniOeste, com campus aqui em Foz do Iguaçu, Fernando José Martins, amanhã, na Câmara Municipal, a partir das 9 horas. Fernando vai apresentar um cronograma de atividades alusivas à data. O evento é uma das ações de resgate da história do ensino superior de Foz do Iguaçu, que teve início em 1979, com a abertura das primeiras turmas dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Facisa, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, que deu origem à UniOeste. Também amanhã acontece o evento 40 anos de ensino superior de Foz do Iguaçu, promovido pelo Colegiado de Ciências Contábeis da UniOeste Foz. O encontro será no auditório da UniOeste a partir das 7 da noite. As inscrições podem ser feitas através do site da UniOeste. RCI. A Receita Federal do Brasil promove até sexta-feira o 23º Multirão Nacional de Destruição de Mercadorias Apreendidas. Em todo o país, serão destruídas mais de 3.200 toneladas de mercadorias apreendidas em diversas unidades da Receita, o que equivale ao montante aproximado de R$ 526 milhões em autuações fiscais. Serão destruídos CDs, DVDs piratas, cigarros, bebidas, cosméticos, medicamentos e alimentos impróprios para consumo ou utilização, entre outros produtos condenados por não atenderem às normas de vigilância sanitária ou defesa agropecuária. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região de fronteira, você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã em RCI. Eu sou Malu Neumann e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Agora são 13 horas e 8 minutos. Sejam todos novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Regrisson Alves. E eu sou Adriana Rocha, coordenadores da Cosmoetos, Associação Internacional de Cosmoeticologia. Esse programa é uma parceria entre a Cosmoetos e a Rádio RCI. E hoje temos a participação especial, não é isso, professor Regis? Da professora Paula Souza. Bem-vinda, Paula. Obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, para a gente falar um pouquinho aqui de sustentabilidade, né? Trazer esse tema aqui para a Cosmoética, como é que é a relação desses dois temas, né? Desses dois temas, que eu acho que vai dar um debate bem interessante. Com certeza, isso aí. Temos muitas experiências aqui para trocar da Paula. A gente já começou até a conversar antes sobre o assunto e realmente a questão é quente, né? O nosso acho que programa, sim. Então, olha, vai até às 14 horas e a ideia é criarmos juntos aqui um espaço para debates, questionamentos e reflexões sobre fatos e atualidades ligados à ética e à cosmoética. A sua participação, portanto, é fundamental. Construa com a gente e envie aí suas dúvidas, sugestões e situações que a gente pode utilizar aqui para poder exemplificar essa questão do que é ética e do que é moral. Tudo certinho? E no final, a gente apresenta também, né, as boas práticas na fronteira, né, e no Brasil e no mundo, quanto ao comportamento exemplar, reeducador, e que estão transformando o mundo em que vivemos, obviamente, para melhor, não é isso?
E agora a gente faz um momento Seja Legal, onde a gente troca ideias, né? De boas práticas na área jurídica. Mas jurídica. antes temos os nossos fatos históricos, não é exatamente. isso? Não pode deixar de mencionar o que aconteceu no dia 5 de junho, né? 5 Hoje de é junho, exatamente. Hoje é dia 5 de junho. 5 de junho. A gente traz alguns eventos históricos que marcaram positivamente, né, Paula? Uhum. A Paula também vai contribuir bastante aí com esse debate, com a experiência dela em Portugal, né? 22 anos, é isso, Paula? 22 anos. Olha, tem muita Muito coisa tempo. Muito tempo, né? A vida, né? É uma vida. Mas eu acho que você tem boas experiências lá para a Tenho. gente dar de exemplo aqui na Com região, certeza, né? com certeza. Então, em 1873, né, o sultão fechou o grande mercado de escravos sob os termos do tratado junto com a Grã-Bretanha. Então, foi no dia de hoje, né, um grande passo para a humanidade aí, acabar com a escravidão. E infelizmente, a gente ainda encontra, né, esse tipo de conduta equivocada, trabalho escravo no mundo, né? E em 1883, o primeiro Expresso do Oriente foi agendado, né, para sair de Paris. E em 1915, a Dinamarca, olha, só no século XX, início do século XX, né, 1915, a Dinamarca alterou a Constituição para permitir o sufrágio feminino. Infelizmente, né, a gente ainda vê essa condição também da escravidão e da mulher, né, sendo subjugada, não podendo participar nem da cidadania, né? E na Universidade Harvard, em 1947, né, foi traçado o Plano Marshall para ajudar os países europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial. Também uma conduta aí, né, positiva de união, né, a favor das nações. E em 1983 entrou no ar a Rede Manchete. Quem é que lembra da Rede Manchete aqui? Opa. Acho que a gente lembra. Eu lembro. Os mais novos não lembram, é fato histórico realmente, né? Mas então é isso. E hoje, né, no dia 5 de junho, temos a participação da Paula Souza, um fato histórico, vai falar falando de sustentabilidade, que tem tudo a ver com esses temas que você acabou de falar. Então dá uma pincelada rapidinho aí. Porque a sustentabilidade, muita gente acha que tem muito a ver só com o aspecto ambiental, e não tem. Então, ele tem os 3 pilares da sustentabilidade, que tem a ver com a questão social, econômica e ambiental, né? Então, o social tem muito a ver com a mão de obra escrava ou não escrava, não é? Até que ponto que você compra uma camiseta de R$1 ou de $1, quem é que está trabalhando de forma escrava para você ter uma camiseta de €1 ou de R$1, não é? Então, são essas questões sociais, a questão da inclusão social, dos direitos igualitários, né? Uma cidade para todos, isso tudo tem a ver com sustentabilidade. Muito sério isso que você trouxe, a gente pode retomar isso também, porque hoje em dia, né, você não tem quase um produto que não venha, né, exatamente, da China, que a gente sabe que utiliza bastante trabalho infantil, exatamente, né, e trabalho feminino escravo, né, e é uma condição muito complexa, né. Então, a escolha do local que a gente vai comprar, os alimentos, as roupas, né, móveis, seria muito interessante prestar atenção, né? Teve até eu vi um vídeo, né, na internet já há uns meses, que era num país europeu que tinha um totem, onde as pessoas podiam comprar uma camiseta por €1, mas aí a pessoa clicava que queria comprar e aí aparecia as condições com que aquela camiseta tinha sido feita, com mão de obra infantil, escrava, e aí perguntava depois no final, você quer comprar essa camiseta ou você prefere doar esse €1 para essas pessoas? Que máximo, isso é uma boa ideia, hein? Entende? Essa é uma boa ideia. Então se a gente fala uma camiseta, é todo o resto. Até material de construção, que é minha área, porque eu sou arquiteta, né? Até que ponto que você compra o mais barato, mais de telhas, por exemplo, de amianto, porque ela é mais barata um pouquinho, só que aquilo faz mal para a saúde. Exatamente. Entende? Então, esse tipo de coisa que tem a ver com a ética. Sim. Muito interessante, gente, né? Umas boas ideias. Vamos desculpa, eu já estou aqui. Esse assunto, hein? Nós vamos retomar esse assunto, que eu vou te fazer uma pergunta aí. É só lembrando aos nossos ouvintes que esse programa é transmitido na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook, você pode entrar lá na Rádio RCI Iguaçu, e também é possível você mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp.
Esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. Bom, então como a gente viu lá, logo na primeira fala da nossa amiga Paula, realmente a questão é quente. Então, só para a gente definir o que é ética, né, para a gente ter em mente assim, o que é ética, o que é moral, a gente costuma dizer o seguinte, ela estava falando ainda agora aqui sobre como é que as roupas são, ou objetos, os materiais, eles são confeccionados, né? Então, muitas vezes são confeccionados através de trabalho escravo, ou então em condições subhumanas, não é isso? Então, uma conduta de uma pessoa, um ato, né, uma ação, uma manifestação, uma atitude, um comportamento, isso tem a ver com a moral. Então, o que você faz, a maneira como você se comporta, isso é moral. Obviamente que tudo aquilo que nós fazemos, que as pessoas fazem, né, como elas se comportam, existe alguma coisa por trás que leva essas pessoas a se comportarem dessa maneira. Então, o que são essas coisas que levam as pessoas a se comportarem dessa maneira? São os valores que ela tem, são os princípios, né, que ela tem, são as regras que ela aplica na vida dela. Então, veja, esse conjunto de valores, princípios e regras que a pessoa aplica através desses comportamentos, dessas ações, dessas condutas, isso é a moral. Então, o que faz a gente entender determinados comportamentos é a reflexão que a gente faz, é parar para pensar sobre por que a gente se comporta de determinada maneira. Então, quando a gente está pensando sobre isso, está refletindo sobre essas condutas, a gente está fazendo ética. Então, a ética, na verdade, é a ciência que vai estudar, vai refletir o porquê, os nossos comportamentos e por que nós agimos da maneira que agimos. E a moral é esse comportamento em si, então essa manifestação. Tá? Então, só para diferenciar bem uma da outra. Então, moral tem a ver com comportamento, conduta são as condutas que realizamos. No caso ali, se uma pessoa emprega alguém em condições subhumanas, de trabalho escravo, para poder produzir alguma coisa, essa é uma conduta imoral no caso, porque ela está indo contra as regras, digamos assim, né, de uma sociedade, ou as leis de uma sociedade. Então, quando você se comporta contra essas regras, essas leis, você está agindo de maneira imoral. E um comportamento moral, obviamente, é quando você consegue, suas condutas, elas são condizentes com os valores, os princípios, não só da pessoa, mas também de um grupo onde ela vive, né? Porque a moral tem muito a ver também com essa questão do tempo, né? Da sociedade, etc. e tal. Então, essa é a grande diferença entre ética e entre moral. Eu acho que a gente pode voltar, né? Você quer falar alguma coisa? Lembrando que essa condição de moral, né, essa definição que a gente pensa, ela tem relação com esses valores, esses princípios que hoje na humanidade, né, eles já são considerados questões importantes, né, princípios fundamentais para valorizar a dignidade humana. Né, para valorizar a vida, o bem-estar, né, que tem a ver com sustentabilidade, não é isso, Paula, que você estava comentando, né? Sustentabilidade tem um âmbito muito mais abrangente do que às vezes as pessoas entendem, né? E é preciso discutir um pouco mais sobre isso para saber o que é e como é que a gente pode atuar. Né? Isso. E aí, pelo visto, tem muito a ver com quando a gente comenta exatamente essa questão, né? Que a conduta ela foi moral. Moral porque você traduz que por trás existe uma série de condições, de comportamentos, né? Que são condizentes com o bem-estar do ser humano. Uhum. Então a gente pode pensar, né? Se o que eu faço no dia a dia, essa conduta ela está valorizando ou não a outra pessoa, né? Uhum. Se está produzindo algo ao bem-estar para o outro, não é isso? E quando a gente fala, por exemplo, numa cidade, até numa cidade sustentável, não é só aquela que tem turbinas eólicas para geração de energia, ou painéis fotovoltaicos, ou aproveitamento da água da chuva. Isso é uma coisa muito reduzida, né? Agora, imagina num país onde as pessoas têm condições, onde a cidade é para todos, onde as mulheres não têm medo de andar na rua com medo de ser assaltada ou acontecer alguma coisa pior, né? Que as pessoas não precisam roubar, porque elas têm as necessidades básicas atendidas, né? Então, onde a cidade é para todos. Isso é uma cidade sustentável. Qualidade de vida altíssima, né? Exatamente, oportunidade para todos, porque as pessoas, é lógico que tem a ver com a questão ética de cada um, né? Eu quero fazer mal por fazer mal, aí temos psicopatas e pessoas desse nível, mas não me parece que sejam todas, 100% da população.
não é? Muitos, às vezes, roubam porque tem necessidades. Compram, às vezes, coisas mais baratas porque tem medo de faltar o pão na mesa, né? Então, tem atenuantes, né? exatamente, são essas situações. Mas aí só o problema é que quando temos essa cultura do jeitinho brasileiro, né, que vocês costumam falar bastante, do desconhecimento. Então, eu acho muito importante falar sobre esses temas para trazer essa reflexão. Mas será que eu preciso fazer esse ato para conseguir aquilo que eu quero? Será que não existe outra forma mais cosmoética ou mais ética para eu conseguir aquilo que eu quero, que é colocar o pão na mesa, colocar os meus filhos na escola, ter uma cidade onde as pessoas gostam de estar numa praça, Limpa, entende? né? A gente vai falar agora da limpeza, né? Acho que tem relação também, não tem? Com certeza, com A certeza. gente fala bastante sobre essa questão da preocupação das pessoas, porque na verdade você estava levantando uma coisa aí que tem a ver com a moralidade, né? Então, se a gente parar para pensar, que a gente fala em moral, mas a moralidade... A moralidade é a palavra só. A moralidade, não estou falando da amoralidade, né? Não é do que é amoral. A moral é a pessoa que ela não tem moral, né? Sem moral. Então, imoral é quando a pessoa ela vai contra os códigos, né? As leis, as regras de convivência sadia, porque a moralidade em si ela tem a ver com isso, tem a ver com regras que permitem que as pessoas consigam conviver, né, de maneira sadia uns com os outros. Porque o oposto da moralidade seria a própria barbárie, né? Se nós não tivéssemos regras de convivência social, então nós viveríamos numa barbárie enorme. Então, assim, a pessoa que é amoral, então ela não tem regra, não tem... totalmente... É o tal da história da anomia, né? Anarquia total. Anarquia. Então é interessante essa visão que você está colocando, você está ampliando bastante o conceito de sustentabilidade, porque geralmente a gente realmente tem uma ideia de que sustentabilidade tem a ver com garrafas PET, por exemplo, né? Sustentabilidade tem a ver só com essa coisa do lixo orgânico na lixeira, e a gente estava até comentando sobre isso, porque Foz do Iguaçu agora começou a instalar aquelas lixeiras duplas, né, que são aqueles recicláveis e os orgânicos, né? Então eu estava até vendo hoje, quando eu vi instalar lá na rua onde eu moro, eu até tirei uma foto, eu estava passeando com os cachorrinhos lá, tirei uma foto, mandei para a Adriana e fiquei na felicidade só, porque a gente tem falado muito isso aqui, antes de instalar a gente estava falando sobre isso, a importância de você ter lixeiras que separem os dois tipos de lixo. E hoje eu estava passeando, aí eu vou te perguntar sobre isso, o que você acha dessa questão. A gente não chegou nem na ponta ainda, porque a gente está falando só da lixeira, tá? Mas a Paula antes está falando uma coisa para a gente que é muito importante, eu gostaria que depois ela repetisse sobre essa questão do destino, etc e tal. Mas hoje eu observei uma coisa, eles estão colocando saco plástico, né, dentro dessas lixeiras. E aí eu comecei a me perguntar, será que essas sacolas, esses sacos plásticos, eles são biodegradáveis? Né? Porque assim, é uma coisa interessante, porque na hora que você começa a pensar, na hora que você, porque eu peguei assim, eles são grossinhos, sabe? Sim. Então na hora que você começa a pensar, porque a gente usa sacola biodegradável para pegar, por exemplo, as fezes, o cocôzinho do cachorro na rua, né? Então, na hora que você pensa, legal, a gente está começando, já é um passo ter colocado lixeira para separar, isso já é um passo. Mas pela concepção que você trouxe de sustentabilidade, eu achei legal, porque ela é muito ampla. Então, não é só a questão da lixeira em si que separa, não é isso? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Primeiro tem esse aspecto do ambiente, né, que você está falando, em relação à separação do lixo, que eu acho que, assim, essa questão da sustentabilidade, para mim, é o top. É a mesma coisa que a gente pudesse, dentro da que nós falamos, dentro da Conscienciologia, do ser humano mais evoluído que a gente tem, que seria o serenão, não é? Então eu falo, nós estamos para o serenão, assim como nossa sociedade está para a sustentabilidade. É uma meta. Eu já vi pesquisadores falando que essa caneta não é sustentável, ela pode visar a sustentabilidade. Sim, verdade. Entende? É uma meta, né? Então, Paula, segura só um minutinho isso que você falou agora, que é bem interessante, porque nós realmente até passamos do nosso horário aqui, que são 20 minutos, né? Então, nós estamos terminando o primeiro bloco, vamos nos nossos comerciais e voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética, na RCI. 13 horas e 24 minutos.
A Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10.000, vencidos há mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Minuto da Indústria. Os alunos que fizeram os cursos do Sistema FIEP têm mais empregabilidade. De acordo com uma pesquisa realizada recentemente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, 62% conseguem um emprego em até 6 meses e têm mais chances de trabalho com carteira assinada e mais chances de promoção no emprego. Para quem tem ensino superior, o índice aumenta. Além disso, 87,5% estão satisfeitos em trabalhar na indústria. Os ex-alunos também têm salário acima da média, tanto os que saem da qualificação, curso técnico e EJA, quanto os da graduação. Isso se deve às metodologias de ensino empregadas, que proporcionam vivências práticas em ambientes de experimentação, preparando líderes e profissionais dinâmicos para o mercado de trabalho. Informações sobre os cursos, sistemafiep.org.br/educação. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Voltamos ao programa Conexão Cosmoética aqui na RCI. Lembrando que esse programa é transmitido na rádio 1320 AM, no Facebook na rádio RCI Iguaçu, onde é possível ver, né, poder assistir o vídeo ao vivo, tá? E você também pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Lembrando os ouvintes que nós estamos hoje com a participação especial da Paula Souza, que é arquiteta, mestre em arquitetura bioclimática e professora universitária. E mais ainda, ela associou isso tudo, né, à moradia na Europa, em Portugal, né, durante 22 anos. Que eu penso tem muito a contribuir aqui para ajudar a gente a desenvolver a região na questão da sustentabilidade, né? Ela é especialista em eficiência energética. E parece que nós teremos esse papo aqui em 2 vezes ou mais, não é isso, Paula? Estou disponível, se que quiserem. Mas você estava falando, Paulo, sobre essa questão aí da caneta. Eu te interrompi ali quando você está falando que a caneta, ela parece sustentável, é isso? Ela ainda não é sustentável, é isso? É porque, assim, e isso é uma coisa para os ouvintes que tem que ficar muito atentos, e por isso é interessante a gente esclarecer isso. Porque as pessoas, elas fazem o marketing, né, dos produtos como sendo sustentável. Então, se a gente fala que sustentabilidade tem a ver com esses 3 pilares, social, ambiental e econômico, então a pessoa ela pode dizer, por exemplo, uma casa é ecológica, uma casa é sustentável. Tá, então quais são as estratégias que ela utilizou para fazer essa sustentabilidade? Eu aproveitei a água da chuva e eu coloquei o tijolo ecológico.
O tijolo ecológico, ele é melhor, por quê? Porque ele não é queimado nas fábricas, ele não tem queima. Então, ele gasta menos energia na sua produção. Mas essas são as duas estratégias. Agora, imagine, quem está trabalhando na obra são os filhinhos do construtor. O construtor vai com 2 filhos pequenos. E aí, entende? Sustentabilidade E depois, aí, na né? hora de comprar os produtos, não paga os impostos direitinho, entendeu? Não paga o INSS da pessoa que está construindo Exatamente. a casa. Então, vai dizer que aquela casa é sustentável? É interessante Entende? isso, porque no primeiro bloco, né, a gente sempre lembra da questão da ética e da moral. E a moral é a conduta, é a pessoa, né, pensar sobre a conduta dela. No sentido de proteger, a gente até comentou, né, questões que hoje, pela humanidade, já são consideradas morais, porque corretas, porque protege, né, em última análise, o ser humano. Porque o objetivo maior de toda conduta moral, vamos dizer assim, é dar esse bem-estar, né, essa dignidade, essa condição de vida para as pessoas. Então, a sustentabilidade, pelo que você está falando, ela é muito mais ampla nesse sentido, né? A gente tem que procurar abarcar todas as vertentes para que a condição do ser humano ela seja protegida. Né? Então, a pessoa que não paga o imposto, por exemplo, que tem muito a ver com o jeitinho brasileiro, né? Para economizar, ela não está pensando que ela está contribuindo de uma maneira que aquele sujeito que está recebendo aquele valor vai receber no futuro, ele vai precisar quando ele se aposentar, ou se tiver uma doença, uma coisa assim, né? E aquela criança que está trabalhando numa fábrica ou está trabalhando em outra condição, não é? Ela perdeu a infância dela, perdeu o desenvolvimento da própria criança. E que adolescente, que adulto que vai ser esse? Será que é esse que vai estar revoltado e que vai para a criminalidade e que vai fazer uma cidade mais insegura, que a gente não consegue andar na rua sossegado? Então, tá vendo como é que uma atuação muito pequena, que pode parecer muito simples, né? É só uma criança, então a família precisa de dinheiro, né? Então vamos colocar a criança para trabalhar. Mas ok, mas lá no fundo, lá no fim, o que isso vai ocasionar para a própria pessoa que fez? Isso. Que sujeito ele vai se tornar no futuro, né? Para contribuir também com a cidadania. Aí é o efeito, é ação e reação. Quando a gente faz uma ação, aquilo volta para a gente de alguma maneira. Pode não ser exatamente, né? Pão, queijo, queijo, né? Tipo assim, eu faço uma coisa e recebo o mesmo. Mas aquilo dá uma volta, então a gente vai criando uma cultura dessa de impunidade, desse jeitinho brasileiro que a gente faz de qualquer forma, né? Do imediatismo, entende? E esse imediatismo é o oposto daquilo que a gente precisa ver o rastro que a gente está deixando. E isso vai, de alguma maneira, voltar para a gente, vai influenciar todas as pessoas que estão à nossa volta. E se a gente olhar hoje a situação dos estados brasileiros, né, a gente pode, pelo viés da sustentabilidade, a gente pode até considerar que é o efeito, isso que você está falando, a longo prazo da corrupção pretérita, né, desse descaso todo que vem há décadas acontecendo, né, sem falar da colonização, né, vamos ficar um pouquinho mais perto, já é um descaso. Então você vê desabamentos no Rio de Janeiro, porque deixaram construir favelas, né, assim, indiscriminadamente, não dão condições de trabalho, né, condições de vida mínimas, né, e hoje você vê a consequência, né, então você chove um pouco, cai, né, casa, cai barranco, entope as ruas, os bueiros, porque a gente comenta, né, toda vez aqui que Foz ainda, aqui a região, ela ainda tem uma perspectiva, né, um futuro, né, que a gente pode construir sustentável, né, pensando nessas condições. Você acha então, isso ainda é possível aqui em Foz do Iguaçu a gente conseguir construir uma cidade, não agora, mas que seja mais sustentável do que grandes cidades? Por exemplo, Rio de Janeiro eu acho difícil agora você reverter muitas coisas ali. Mas Foz não é uma cidade pequena, é uma cidade ainda... Você acha que existem condições aqui de conseguir fazer um trabalho a longo prazo? Eu acho. E é uma coisa que eu pensei muito quando eu vim para cá. Eu acho que isso fica aí uma dica para o prefeito ou para os políticos que querem... Consultoria gratuita, viu, gente? Porque isso, assim, é lógico que os políticos, eles querem votos. E tem pessoas que querem fazer coisas boas e querem aparecer, não é? Olha, eu fiz boas coisas para a sociedade, para a cidade. E um projeto seria muito interessante fazer Foz do Iguaçu uma cidade sustentável.
Porque, em termos de turismo, o turismo de Foz do Iguaçu é um turismo ecológico, por causa das cataratas e da natureza. Então, isso tem tudo a ver com a sustentabilidade. Então, isso iria trazer mais turistas para cá dentro dessa vertente. Né? Muitos arquitetos viriam para cá para conhecer o que seria essa cidade. É uma cidade de um tamanho bom, que dá para fazer alguma coisa. A gente tem o Codefós, que o pessoal também muito interessado pela própria cidade. E a gente tem mais do que tudo a Itaipu, que é a maior incentivadora de todos os aspectos ambientais. Eles têm uma série de projetos lá dentro, ligados a essa área. Entende? E quem banca muito Foz do Iguaçu é a Itaipu. Sim. Entende? Que é um trunfo que a gente tem. Que cidade do país que tem isso? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem tudo para fazer isso. Podia ser Entende? um bom exemplo, né? Porque a gente daqui a pouco vai falar das boas práticas, né? Transformar aqui um bom exemplo, né? De educação, de limpeza. Então, a gente começa, vocês estão comentando aí a questão do prefeitura reciclar, né? Botar lixeira para poder lixo reciclável. Estava passeando aqui no centro da cidade e você tem a lixeira e embaixo tem uma semana que tem uma garrafa quebrada. Então, assim, ninguém se sente... Eu fiz o teste de propósito, né? Agora, a próxima vez, eu vou lá com o saquinho e eu mesma vou recolher. E é em frente de um restaurante. Então, assim, ninguém se preocupa em fazer a sua parte, né? Na sustentabilidade, vamos dizer assim. De ir lá, de recolher, de colocar no lixo. Primeiro que já não deveria ter sido jogado lá, né? Lugar de garrafa quebrada não é ali. Agora, você está falando isso porque... essa semana, eu acho que foi no jornalzinho daqui, saiu, Foz do Iguaçu terá sistema de coleta seletiva em todos os bairros. Então, Foz do Iguaçu está recebendo do governo estadual 8 caminhões, né, para fazer coleta seletiva. E aí, o que você acha disso, Paula? Isso é importante, isso é bom, isso ajuda? Isso é ótimo. Eu acho que isso é um bom começo. É preciso que a gente e as crianças, eu acho que na escola já aprendem a ter os lixinhos diferentes, e às vezes são elas que ensinam para os pais, né? Que vem com essa demanda. Agora é assim, tem a recolha, e aí a minha questão, porque eu não tenho tanto conhecimento aqui no caso de Foz do Iguaçu, mas a minha questão ok, depois esse lixo vai para onde? Isso tem locais específicos? Eu já ouvi dizer, por exemplo, aquelas bandejinhas de isopor, que a gente tem a carne, que a gente compra os produtos, né? Que aquilo não é reciclado aqui em Foz do Iguaçu, que isso ia para Cascavel. Eu não sei, tem alguém que estiver escutando, que tiver essa informação, eu agradeço a atualização, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas, por exemplo, vidro. O vidro é um material reciclável. Ele pode ser reciclado. Mas será que ele é reciclado? Então, existe uma diferença entre o material que é reciclável e o material que ele é reciclado. Vidro de casa, vidro de janela, normalmente ele é reciclável, mas normalmente ele não é reciclado. Entende? Então existem esses... Ok, você tira o lixo, ele vai para algum local. Tem um aterro sanitário para os lixos orgânicos, e os outros que estão reciclados ou são recicláveis, eles são realmente reciclados ou não? É interessante. Entende? Porque tem Vou duas só falar pontas aqui, ó. aí da sustentabilidade, né? Mauro Buerger, eu acho que é isso, Mauro. Vê se eu acertei seu nome aí. Ele diz assim, boa tarde, ótimo tema em questão, sendo esclarecido, focando nos pontos críticos do nosso cotidiano. Muito bom, muito bom. Muito obrigado aí pela sua participação, Mauro. Patrícia Menezes está dando também aqui o boa tarde dela, né? E o Mauro ainda fala o seguinte, acredito que cada um de nós, com o seu exemplarismo, começa a fazer a diferença, começando com o nosso grupo mais próximo e também atuando em primeiro plano na região de convívio. Muito bom isso, de Santa Catarina aqui, Blumenau. Muito obrigado pela sua participação, Mauro. É interessante isso que o Mauro está falando, que tem a ver com o papo, né? Quer dizer, você tem duas pontas aqui da sustentabilidade e das boas práticas, vamos dizer. A primeira, que a gente... especificamente em relação ao lixo, né? É educar as crianças, os pais, cada um fazer a sua parte, né? Da cidadania. Você falou ainda agora sobre isso, né? Que começa pelas crianças, né? Exatamente. E do outro lado, o poder público dando encaminhamento, né? Até o final. Então, isso tem a ver com conduta moral, com ética, que é você fazer a acabativa correta, né? Porque não adianta você começar o processo e não finalizar corretamente. Seria uma boa maneira, por exemplo, estimular indústrias, Com certeza. empresários que façam isso, Com certeza. né? Se locar aqui.
E aí até o Eggerson estava dizendo, né, em relação à parte política do da cidade sustentável, né, eu acho que a gente, como eu falei, tem o Codefos, mesmo políticos, a gente vê pessoas que estão realmente interessadas, porque pelo que a experiência que eu tenho em Portugal estava a nível europeu, era o quarto mais desenvolvido nessa área ambiental, e a Europa está à frente a nível mundial, nessa parte de eficiência energética e de políticas verdes, né? E eu lembro, na época que eu morava lá, tinha um ministro, que era ministro do Ambiente, que foi ele que começou a bancar isso, a questão dos painéis solares térmicos, que é para aquecimento da água, começou a ser obrigatório. Então, ele fez uma série de leis onde tinha financiamento, porque é lógico, as pessoas muitas vezes não tinham dinheiro para comprar, então eles eram financiados. Entende? Tinha a lei que era obrigatória, mas havia financiamento. Então, isso é vontade política. Entende? Então, o que eu acho que nós, enquanto cidadãos, em vez daquela pessoa ir roubar, ok, o que ela pode fazer, inclusive, pressionar os políticos para que tenham melhores condições. Se a gente está pagando imposto, se a gente paga o imposto, a gente faz a nossa parte, a gente tem direito de cobrar. Agora, se a gente foge, como é que eu vou cobrar o outro se eu estou fugindo? Exatamente. Mas A gente vale... parcela na responsabilidade. Né? Bom, estamos chegando aí ao final do nosso bloco 2. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. A melhor noite do Dia dos Namorados está no Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Jantar e hospedagem com fondue e um espumante por casal por apenas R$ 480. E você pode fazer a opção por uma decoração romântica do quarto com o custo adicional de R$ 190, podendo parcelar em até 6 vezes. Comemore o Dia dos Namorados com jantar e hospedagem do Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka, o Twib. Ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Há 45 anos, 2 povos se uniram em torno de um mesmo desafio: gerar energia capaz de garantir o futuro. 45 anos depois, brasileiros e paraguaios podem dizer com orgulho: construímos a maior produtora de energia limpa e renovável do planeta. Uma empresa respeitada e admirada no Brasil e no mundo, pelo que fez e pelo que vai fazer. Itaipu Binacional, 45 anos. 2 países, uma só energia. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta com programa Conexão, já juntei os dois aqui, né? Cosmoética. Programa Conexão Cosmoética, né? Lembrando aos nossos ouvintes que o programa ele é transmitido na rádio 1320 AM, né? Você também pode assistir ao nosso programa, inclusive assistindo o vídeo, né? No Facebook, Rádio RCI Iguaçu. E estamos aqui com a nossa convidada Paula Souza falando sobre a questão da sustentabilidade. Estamos conectando a questão da ética e da sustentabilidade. E aqui no intervalo nós estamos conversando sobre essa questão das lixeiras, né, que a gente falou anteriormente. E não adianta só colocar as lixeiras, não é isso, Paula? Se não há uma campanha, né, para poder educar as pessoas sobre o que fazer em relação às lixeiras, né? Porque de repente uma coisa que você falou interessante, as pessoas nem sabem para que serve uma cor verde, outra cor qual é a outra cor? Azul. O azul, né? Então você pode Amarelo. falar sobre isso, né? Então é preciso ver, e aí é interessante que depois as pessoas que estão ouvindo, que depois comecem a colocar também a sua experiência, né? A gente na faculdade, eu trabalho na UDC, e a gente tem tudo separado. Sim. Então o orgânico geralmente está escrito orgânico, e até alguns estão escritos, né? O metal, o plástico e o papel, né?
A gente tem essa separação, mas muitas vezes as pessoas não têm. E outra, eu já ouvi falar também, as pessoas, eu não vou colocar, não adianta, porque depois eles juntam tudo. Então, as pessoas acham que realmente no final não vai fazer diferença. Mas será que não faz diferença mesmo? Até estava dando aqui a sugestão. Vamos acompanhar, vou tentar até saber mais informação. O que é feito com com esses resíduos que são coletados? Existe um destinamento, um destino mais adequado ou não? Entende? Então, vocês que estão aí ouvindo, pessoal, tem gente que trabalha com educação ambiental ou com engenharia do ambiente, os engenheiros do ambiente aí podem nos dar também mais informação, porque vocês estão aí na área, né? Agora você falou um ponto aí que eu acho fundamental também, que é essa frase típica do jeitinho, né? Ah, mas não adianta eu fazer isso, porque lá na frente, né, eles vão fazer do jeito A, B, C ou D. A gente ouve muito isso em relação à corrupção. Ah, eu não vou pagar meu imposto, não vou fazer porque eles roubam. Mas essa que é a diferença, né? A gente, são aquelas duas pontas que a gente comentou, né? Uma ponta da conduta correta, eu fazer a parte que me cabe, né? O sujeito, o indivíduo, o cidadão, a atitude correta, moral, é aquela Y, né, determinada. Você fez a sua parte, então a sua responsabilidade você cumpriu. Se todo mundo pensar assim, né? Exatamente. O ambiente que a gente vive muda, não muda? E além disso, eu acho que assim, faça experiência, uma semana a pessoa fazer aquilo tudo direitinho como acha que é o correto. O melhor que eu posso. E veja depois o resultado que vem. Entende? O que é que vem, o que o mundo traz para você de volta? Vai ter uma repercussão positiva, né, a favor dela. Eu só fiz, só joguei o lixo no lugar certo, tratei bem as pessoas, fui amigo do meu amigo, entende? Paguei na hora que eu devia pagar, né? Na hora que eu recebi trocar mais, eu devolvi. Vou fazer isso uma semana. Você sabe que é interessante? O que vai acontecer? Você sabe que eu já andei reparando as pessoas, é nesse sentido. De repente você começa a observar que as pessoas estão sorrindo mais para você, tá deixando você atravessar a rua, tá deixando você passar, você ganha os presentes que não estava esperando. Então, assim, você recebe a gentileza, era aquela frase, né? Gentileza gera gentileza. Então, assim, educação gera educação, limpeza gera limpeza, não é isso? Por e uma cidade melhor para viver. Experimentem, né? Experimentem. Eu queria voltar a essa questão aí da educação, né? Do esclarecimento, das campanhas, porque realmente isso que a Paula está falando é uma coisa preocupante. Não adianta só colocar reciclável e orgânico, que infelizmente, né, o nível assim de instrução em Foz do Iguaçu, ele é baixo. Então, assim, se a gente começar a fazer campanha de esclarecimento, de informação, né, isso lembra muito aquela questão das faixas de pedestre colocando aqui, que a gente tem comentado também. Recentemente, inclusive, a gente até trouxe a questão de uma pessoa que foi atropelada atravessando aquela faixa, porque na verdade eles pintaram as faixas de pedestre e não houve uma orientação, uma campanha educativa informando se a gente teria que parar ou não, como é que seria isso. Então, na Avenida do Brasil, por exemplo, você sai de um sinal e você já está em frente a uma faixa de pedestre, você não sabe se você para, se não para. E aí você começa a ver faixa de pedestre, por exemplo, lá na Felipe Vancha, né? Então você começa a ver gente atravessando quando você vê que tem carro andando a uma velocidade um tanto acelerada. Então deveria haver uma campanha, a gente até fala que na Inglaterra, por exemplo, você tem aquelas zebra crossing, né? Aquelas faixas que são como se fosse assim um zigue-zague, e do lado direito, do lado esquerdo, você tem um poste com uma luz que fica piscando. Então assim, o motorista ele sabe que ali ele tem que reduzir. Quando ele chegar perto, ele tem que reduzir a velocidade, que é para não atropelar se a pessoa estiver atravessando. Aqui, as pessoas estão começando a entender que qualquer faixa, o motorista tem que parar. Então, vira uma confusão, na verdade, né? Então, a mesma coisa em relação ao lixo. Seria bom que houvesse uma campanha orientando as pessoas quanto que tipo de lixo é reciclado, que tipo de lixo é orgânico. Porque às vezes a pessoa pega uma caixinha de plástico. Tetra Pak, por exemplo, eu vou colocar onde? É verdade. Entende? E isso também, agora eu me lembrei disso, que até em Portugal eu lembro de ter ouvido falar. E aí, os próprios municípios podem fazer folhetos
e entregar em escolas ou associações de bairro, dizendo o que você coloca na amarela, o que você coloca na vermelha. E isso em Portugal eu lembro de ter. Porque tem até uma coisa interessante, você está falando, ver escrito na lixeira orgânico. Só. O que é orgânico? O que é orgânico? A pessoa não É que só sabe tem dois ainda tipos o aqui, que, Paula, a pessoa não sabe ainda o que é reciclado, orgânico, né? reciclado e orgânico. Reciclado e orgânico, só tem dois tipos. Então, mas é interessante, já é um bom começo, mas assim, é interessante porque, por exemplo, um papel que seria teoricamente um papelão, né, uma caixinha de papelão que seria teoricamente reciclado, se estiver sujo, ele não é reciclado. Entendeu? Então, assim, eu sei que lá no prédio a gente tem essa campanha, tem feito a separação, né, do lixo. Inclusive, a empresa que acompanha a gente, vai lá de vez em quando, fuça o nosso lixo. Eu acho isso o máximo. Que eles vão lá, eles pegam um dia lá e eles começam a olhar o lixo todo, orgânico, para ver se o que é orgânico está em orgânico. Eles vão lá no reciclado para ver se o que é reciclado está no reciclado. E de vez em quando a gente toma um puxão de orelha, né? Olha, isso aqui não poderia estar aqui, entendeu? Então é interessante isso. E você está falando uma coisa de passar o folheto para os cidadãos, mas eu estava pensando, de repente podia colocar ali na própria lixeira, né? Sim, faz alguma também. coisa assim, que não símbolo, fique... né? Não um símbolo, dizendo assim, escrevendo lá o que é reciclado. Aí sim. vem lá uma lista do que é reciclado. O que é orgânico, explicando. Logicamente, uma coisa que não vai ser. Porque vem muita gente das outras regiões também, porque né? aqui que é não tríplice sabe, fronteira, não né? conhece. É verdade, tem isso. Então não adianta nem dizer, tem que mostrar, né? De repente teria imagem, né? Porque aqui tem Argentina, Agora, Paraguai. é interessante, você estava comentando aí uma questão da telha de amianto, né? Qual que é o isso efeito tem negativo? tantas Como coisas, é que é né? isso? É porque amianto é engraçado. Mesmo quando eu vim para cá, lá em Portugal e lá na Europa como um todo, é assim, eles já é proibido o amianto. E para você tirar telhas de amianto de locais que ainda existe, as pessoas que tiram, elas se vestem, sabe aquela astronauta? Proteção, né? Astronauta? Todo, toda macacão e aquela máscara, tudo, é tudo. Não fica nada de fora. E aí, quando eu cheguei aqui, um arquiteto virou para mim e falou assim: mas é porque eu achava que o amianto só fazia mal na fábrica. Quando você está serrando o amianto, é que aquilo faz mal. E aí eu falei: não é. Mas mesmo que fosse, eu vou querer que a pessoa que trabalha na fábrica inale aquilo, e eu vou comprar porque é mais barato, mas ele está inalando aquilo e ele vai passar mal. E por que aquilo faz mal? Existem várias substâncias cancerígenas que são gases, né? Mas aquilo são micropartículas. O amianto, vocês veem mesmo quando ele começa a esfarelar com o tempo, ele começa a esfarelar e aquilo são partículas muito pequenininhas. Algumas a gente vê, outras não. E quando a gente inala aquilo se deposita no pulmão. E o pulmão ele não tem capacidade de expelir aquilo. Então aquilo vai se acumulando no pulmão e aquilo vai criando problema e por isso que vai dando câncer de pulmão. Então, de uma parte seria o cidadão não comprar esse tipo de produto, né? Porque aí a gente não contribui. Mesma coisa do trabalho escravo que a gente estava comentando. Existe telhas de fibrocimento que não tem amianto. Então, e contrapartida fica totalmente proibido, né? Deveria ser. Poder público, eu não sei, vou até pesquisar se é, porque deve ser, né? Mas se não é, passar a ser, ou se proibido? For a mais... É proibir de uma maneira assim. Eu acho que não. No Brasil não é proibido. Porque eles tendem a mandar para o terceiro mundo, né? Esses produtos que nos países desenvolvidos são proibidos. Então as empresas jogam para o país que a legislação é mais flexível, que é típico do jeitinho brasileiro, né? Então nós vamos para o próximo programa, nós vamos fazer uma pesquisa profunda, né? E se não for proibido, a gente faz uma campanha para começar a proibir, poder público proibir. Eu, na verdade, pelo menos regionalmente começar a dar o exemplo, né? Amianto é proibido? Eu não sei. Nós temos um amigo ali à distância aqui, que é o Se Márcio. algum ouvinte souber, o Márcio é uma pessoa muito pode mandar. Muito informado. Você sabe se o amianto é proibido, Márcio Alves? Eu desconfio também que sim. Tem alguém que está escutando aí nosso programa? Nosso amigo está dizendo que ele acha que foi... Ele está falando que... Eu também desconfio que seja. Agora, e a fiscalização? Exatamente. Supondo que seja, né? Porque a gente ainda vê isso aqui, né? Ainda vê construção com telha de amianto. Porque é mais então, barato. estamos porque precisando... elas existem, né? Elas existem. É proibido, foi confirmado que é proibido. A então, apresentadora do próximo programa, que é a Ana Maria.
É, 2017 foi proibido. Opa, 2017, gente, estamos muito atrasados. Recente, está muito atrasado. Estamos muito atrasados. Então, o que precisa agora é uma fiscalização mais intensa para a gente erradicar isso aí, porque tem aquele princípio cosmoético, né? O que não presta, não presta. Então, não adianta fazer maquiagem, não é isso, Paulo? Agora, a Paula falou uma coisa interessante, que é essa preocupação com o ser humano. Então, ela estava comentando lá que o arquiteto comentou que ele pensou que fosse só na fabricação, né? Quando o funcionário lá, o empregado, estivesse errando. Mas aí, a questão que ela colocou mostra bem esse negócio da preocupação com a ética e da moralidade que a gente estava falando antes. Porque a moralidade tem muito a ver também com valores de coletividade, né? Com essa questão da convivialidade sadia. Então, quando você tem essa preocupação, esse valor, você está preocupado não só com você, mas com os outros também, porque a gente precisa da coletividade para que a gente possa viver em harmonia. E aí, na hora que ela coloca assim, mas não adianta eu, né, comprar e o outro lá está inalando lá o pozinho, os organismos lá do... Micropartículas lá. Então, realmente, isso é uma questão que eu acho que tem tudo a ver com sustentabilidade, não tem? E tudo a ver com cosmoética. Tudo a ver com cosmoética, com certeza. Se você fizer uma analogia com cigarro, né? Os países da Europa já proíbem o fumo, né? Aí tem pessoas que defendem, mesmo em locais públicos que não seja ambiente fechado. Na rua, por exemplo, você não pode fumar, porque na hora que você, né, espelha a fumaça, o que está vindo atrás, o pedestre atrás, né, precisa ali ficar respirando aquilo, não. Então a pessoa só pode fumar dentro de casa com tudo fechado, né? E já que ela quer fazer o mau hábito, né? Inalando o cigarro ela mesma, né? Então, agora mas o próprio cigarro, por exemplo, tem outro problema, que as paredes e todos os materiais, eles absorvem. Tanto é que quando a gente vai para um hotel, já tem quartos para não fumantes, né? Aliás, tem hotéis agora, que eu estive em São Paulo agora, que é proibido fumar no hotel inteiro. Então, lá no Rio mesmo, também, aquele que a gente vai, também é proibido fumar nele todo. E mesmo assim, de vez em quando, você sente cheiro de cigarro. E aí a gente vai lá embaixo, fala, você vê de novo essa questão da ética, da conduta da pessoa, né? Então, assim, ela não tem esse valor de coletividade, de grupo, né? De fraternismo em relação aos seus colegas, porque ela acaba fumando para satisfazer suas necessidades pessoais sem se preocupar com o outro. Devia ser proibido. E voltando para a questão da limpeza, aqui na região você vê muito, né? Porque o pessoal joga bituca de cigarro na árvore. A árvore vai querer fumar? Né? E aquilo em grande quantidade começa a entupir, porque são essas pequenas condutas, né? A pessoa acha que a pequena má conduta dela não vai gerar um efeito negativo. E é justamente o contrário, né? Porque o mínimo somado, todo mundo somando o pequeno, isso gera um caos, né? Em termos de lixo, desabamento, essas coisas. E alguma boa prática aí na área da sustentabilidade, da eficiência energética que você vê além dessas aí? Agora, só queria concluir aqui aquilo que vocês estavam dizendo em relação à saúde, se tem a ver com sustentabilidade. Imagina pessoas que tenham grandes problemas de saúde. Quem tem que pagar isso, o INSS, isso é o governo. Então, para o governo, não é bom ter gente doente. Exatamente. Entende? Então, isso não é sustentável. Porque você ter grande parte da população com algum tipo de patologia, né? Então, você ter pessoas saudáveis, isso é bom para a cidade, para a sociedade. Melhor para o poder público. Que aí direciona... Esse é outro tripé lá do sustentabilidade que você estava falando, né? Porque você falou que é social, ambiental e econômico, né? Então, você vê Eu lembro de ter lido recentemente que o governo estava querendo que esses fabricantes, né, de cigarro ficassem responsáveis pelas despesas médicas das pessoas que têm problemas causados pelo cigarro, né? Proposta uma ação civil para... que eles se responsabilizem, né? E é interessante você ver um recurso, né, que poderia ser direcionado, por exemplo, na prevenção, na educação, né, no bem-estar, está sendo gasto na doença, né? Então, mas aí são interesses econômicos da indústria farmacêutica e do cigarro. Exatamente. Entende? Tem um lobby Então, forte. exatamente. Aí nós estamos falando em outro, né? Mas a população, ela tem como atuar. Se não tem procura, né?
Não tem consumidor, você não tem a oferta, né? Exatamente. Paulo, nós temos um minuto aí antes do final do nosso programa, Adriana. Você quer lembrar de algum exemplo aí de boas práticas relacionadas à sustentabilidade aqui no Brasil? Olha, eu ia puxar um assunto, mas eu vou deixar para o próximo programa. Semana que vem. Então, já vou deixar aqui. Já está combinado. Já tem aqui. Já tá combinado. Até que eu ia falar que são coisas que eu faço na minha casa, porque quando a gente fala da parte ambiental da sustentabilidade, a gente tem, eu coloco 3 aspectos, que é a gestão da água, gestão de resíduos e gestão de energia. Então, nós já falamos aí da questão dos resíduos, né? Então, a redução que é o 3R, lembra do reduzir, reutilizar e reciclar? Então, a gente tem aí a redução, nós temos a questão da água, que é o aproveitamento da chuva, gastar menos água, e temos a questão da energia, que essa eu vou deixar para falar na semana que vem, porque eu ia dar algumas dicas que eu dou para os meus alunos de como a gente ter mais conforto dentro de casa sem gastar tanta energia. Mas aí fica para o próximo programa. Fica a curiosidade para a semana que vem. Já estamos aguardando. Então, chegamos ao final do nosso programa, agradecemos aí a presença, né, os nossos ouvintes aí que estão online, não estão ouvindo pelo Facebook ou então pelo site. E nos vemos na próxima quarta. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética, seu momento de almoço holofilosófico. De volta na próxima quarta, à 13h.